Quem manda na sua fé? O pastor. A tradição da sua igreja? A cultura religiosa que você herdou? Ou será que a sua fé está sendo guiada por algo ainda mais perigoso? A opinião das pessoas? Existe uma pergunta que todo cristão precisa responder com honestidade. Quem realmente tem autoridade sobre aquilo que você acredita? Porque se a sua fé não estiver submetida à verdade de Deus, ela inevitavelmente será governada por homens. Ao longo da história da igreja, uma das maiores batalhas nunca foi apenas contra perseguições externas. A verdadeira batalha sempre foi pela autoridade da verdade. Desde os primeiros séculos, cristãos enfrentaram falsos ensinos, interpretações distorcidas e tradições humanas que tentavam ocupar o lugar da palavra de Deus. E o problema continua exatamente o mesmo hoje. Muitos cristãos afirmam seguir a Bíblia, mas na prática seguem interpretações populares, modismos religiosos ou líderes carismáticos. A pergunta volta a ecoar com força: quem manda na sua fé? A Escritura é clara sobre isso. Em 2 Timóteo 3, 16-17 lemos: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perceba o peso dessa declaração. A Escritura não é apenas inspiradora, ela é inspirada por Deus. Isso significa que a autoridade final da fé cristã não está em homens, instituições ou tradições, mas na palavra revelada de Deus. Qualquer doutrina, qualquer prática e qualquer ensino deve ser examinado à luz das Escrituras. Existe um grande perigo que muitos cristãos enfrentam sem perceber: a fé de segunda mão. É quando alguém acredita em algo simplesmente porque ouviu de um pregador, ou porque a maioria das pessoas da igreja acredita, ou porque sempre foi assim. Mas a fé bíblica não foi construída sobre repetição religiosa. Ela foi construída sobre revelação divina. Em Atos 17:11, encontramos um exemplo poderoso. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Observe isso. Eles estavam ouvindo o apóstolo Paulo. Mesmo assim, não aceitaram cegamente. Eles examinaram as Escrituras. Isso é maturidade espiritual. Hoje vivemos uma crise silenciosa dentro do cristianismo moderno. Muitos querem experiências espirituais, emoções fortes e mensagens motivacionais, mas poucos querem submeter sua fé à disciplina da verdade bíblica. A consequência disso é uma fé frágil, uma fé que muda conforme o pregador da vez, uma fé que se adapta às tendências culturais, uma fé que se molda ao que é confortável. Mas Jesus nunca prometeu uma fé confortável. Ele prometeu uma fé verdadeira. No centro da fé cristã não está uma instituição, não está uma tradição, não está um líder religioso. No centro está Cristo. Em Colossenses 2:8, Paulo faz um alerta severo: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse texto revela algo fundamental. Existem ensinos que parecem espirituais, parecem profundos, parecem até religiosos, mas não estão segundo Cristo. E tudo aquilo que não está fundamentado em Cristo e nas Escrituras não tem autoridade sobre a fé cristã. Agora a pergunta volta diretamente para você: quem manda na sua fé?
é a Bíblia ou são as opiniões ao seu redor? Você conhece as Escrituras a ponto de discernir a verdade ou simplesmente confia no que outros dizem? A fé madura não teme examinar, não teme estudar, não teme confrontar tradições à luz da palavra de Deus, porque a verdade não teme investigação. No fim das contas, existem apenas duas possibilidades: ou a sua fé será governada pela palavra de Deus, ou ela será governada por homens. Não existe um meio termo. Por isso Jesus declarou em João 8, 31-32: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade espiritual começa quando a fé deixa de ser controlada por opiniões humanas e passa a ser guiada pela verdade revelada de Deus. Então eu repito a pergunta final: quem manda na sua fé?